Aqueles que mantêm tal ponto de vista não são discípulos de Buda. São não budistas. Porque negam causa e efeito, erroneamente dão opiniões que o presente e o futuro não existem. Sua negação de causa e efeito é o resultado de não ter aprendido na prática com um bom conselheiro. E aqueles que estudaram com um verdadeiro bom conselheiro nunca terão esses pontos de vista errôneos, como negar causa e efeito. E Dogen-sama continua. Claramente, nós podemos ver que o ancestral nunca negou causa e efeito. E os atuais praticantes não clarificam a benevolente instrução do ancestral fundador devido à negligência em seguir os ancestrais, os antigos. E aqueles que são negligentes em seguir os antigos e que erroneamente chamam a si mesmos de bons conselheiros, de seres humanos e deidades, são um grande nonsense para seres humanos e deidades, e são inimigos dos verdadeiros praticantes. Vocês, pessoas que estão à frente de mim e atrás de mim, nunca preguem com o propósito de negar causa e efeito para praticantes mais jovens e aqueles que venham depois. Porque é uma doutrina falsa. Não é o Dharma dos Budas ancestrais. É devido à sua falta de estudos que eles caem em pontos de vista errôneos. E Dogen continua. Monges de hábitos remendados dos dias de hoje na China, ele diz, nós estamos falando do século XIII, né? Geralmente dizem, embora nós tenhamos recebido um corpo humano e tenhamos encontrado o Dharma de Buda, nós não sabemos os fatos de uma ou duas vidas. O antigo Ryakujo, que se tornou uma raposa selvagem, foi capaz de conhecer 500 vidas. Claramente, eles devem estar além de sucumbir como resultado do karma. Pode ser que, como eles citam uma frase, mesmo que ele fosse preso por correntes de ouro e barreiras negras, ele não vive aí. Ele vai adiante entre estranhos seres e permite que eles girem a roda. Essas duas últimas linhas são de um poema do mestre Doan Josatsu. Ele fez 10 poemas que estão no Denkoroku. Mestre Doan Josatsu pertence a uma linhagem de mestre Seigen Yoshi, uma linhagem paralela, né, de Seigen Yoshi. E essas linhas sugerem que nossos esforços para as nossas vidas são sempre em vão. E por isso deveríamos viver livremente, independentemente, sem nos preocuparmos com causa e efeito. Aí Dogen Zenji-sama diz: os pontos de vista e as opiniões desses que assim dizem e que se chamam de grandes bons conselheiros está errado. É difícil colocar esses pontos de vista e opiniões dentro da casa dos Budas ancestrais.
Existem pessoas entre seres humanos ou entre raposas ou quaisquer outros seres que possuem o poder de ver lá para trás, em estados anteriores. O poder de saber sobre os estados da existência anterior a esta. Mas não é a semente da clara compreensão. É um efeito como resultado de uma má conduta. O mais honrado do mundo largamente expôs este princípio para seres humanos e deidades. Mesmo sabendo 1000 vidas ou 10.000 vidas, nem sempre produz os ensinamentos de Buda. Há não budistas que já conhecem 80.000 kalpas, mas não são estimados pelos ensinamentos de Buda. Conhecer apenas 500 vidas não é grande habilidade. A grande ignorância dos praticantes recentes do Zen da dinastia Sung está exatamente na sua falha de reconhecer que não estar sujeito a causa e efeito é uma doutrina falsa. É lamentável que no lugar de espalhar o verdadeiro Dharma do Tathagata e de encontrar a autêntica transmissão de ancestral a ancestral, formam grupos errôneos que negam causa e efeito. Praticantes Zen devem urgentemente clarificar a verdade de causa e efeito. A verdade do Ryakujo, não estando claro sobre causa e efeito, é não seja ignorante de causa e efeito. Não ignore causa e efeito. Assim, o princípio a palavra em japonês, na verdade, para não estar claro, é mai, de onde vem maioi, né? Tá se perdendo. Ignorante, de onde surge também a palavra kurashi, que significa não claro, escuro, ignorante. Por isso diz, urgentemente clarifiquem causa e efeito. Essa frase, dizer você não está claro sobre causa e efeito, não é como se dissesse não seja ignorante. E o princípio é evidente. Se nós iniciamos uma causa, nós sentiremos o efeito. Isso é o que dizem Budas ancestrais. Como regra geral, antes de clarificar o Dharma de Buda, não fiquem de qualquer maneira pregando o Dharma para seres humanos e deidades. E Nagarjuna Arjuna, que é considerado o 14º ancestral na Índia, ele diz, se negarmos a existência de causa e efeito no mundo, como fazem os não budistas, então não há nem presente nem futuro. E se nós negarmos a existência de causa e efeito além do mundo, então não há os 3 tesouros, as 4 nobres verdades e os 4 efeitos de uma Sramana. Os 4 níveis, né, que uma pessoa atinge na sua prática, né, até chegar o que naquela época se chamava Arhat Arakan. E Dogen comenta claramente, deveríamos saber que negar a existência de causa e efeito, quer seja no mundo ou além do mundo, é não budismo. Negar o presente significa a forma física existe neste local,
A essência espiritual, desde tempos imemoriais, sempre pertenceu ao estado da iluminação. A essência espiritual é exatamente a mente. E a mente não é exatamente o corpo. Essa compreensão é não budista. E alguns dizem, quando os seres humanos morrem, eles retornam ao oceano da essência espiritual. Mesmo que não pratiquem e não aprendam o Dharma de Buda, naturalmente voltam ao oceano da iluminação. E assim a roda da vida-morte não gira mais. Por essa razão, não haverá futuro. Isto, gente, é o ponto de vista nihilista não budista. Danken-gedo é a palavra que representa a palavra sânscrita, ucheda, dristi. É negar a continuação no futuro das causas e efeitos morais da relação que se opõe a Joken-gedo, que é eternamente vai ter, que também não é budismo. Então lembre-se bem, nem vida eterna, nem fim de tudo não é budismo. Se acredita em causa e efeito, causas e condições criadas terão seus efeitos. Mesmo que tenham aparência de monges, aqueles que mantêm tal ponto de vista não são discípulos de Buda. São não budistas. Porque negam causa e efeito, erroneamente dão opiniões que o presente e o futuro não existem. Sua negação de causa e efeito é o resultado de não ter aprendido na prática com um bom conselheiro. E aqueles que estudaram com um verdadeiro bom conselheiro nunca terão esses pontos de vista errôneos como negar causa e efeito. Devemos profundamente crer e admirar e humildemente receber sobre a nossa cabeça a benevolente instrução do mestre ancestral Nagyarjuna. O texto continua, mas eu vou parar por aqui, porque o tempo da nossa prática de hoje se encerra. Vamos colocar as mãos palma com palma, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho do despertar.